Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica. Nós estamos conversando sobre o culto em Israel e nós estamos agora no Novo Testamento, o que o Novo Testamento tem a dizer sobre o culto no Antigo Testamento e a ressignificação que nós temos em Jesus. No vídeo da semana passada nós falamos sobre o clero, as pessoas sagradas, e vimos que Jesus é o sumo sacerdote e todos nós somos sacerdotes. Só que tem uma coisa, que eu disse no final e eu queria acrescentar nesse vídeo, que seria aí o Clero parte 2, que como nós escolhemos agora, então, pessoas para servir ao Senhor. Porque se todos nós somos sacerdotes, então pressupõe que todos nós somos dignos de fazer todas as coisas. De certa forma isso é verdade, de certa forma não. Vamos para exemplos práticos, porque com exemplos práticos fica mais nítido na nossa cabeça o que está acontecendo no Novo Testamento. Então vamos lá. No Antigo Testamento tinha o sacerdote, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele sacrificava por si e por todo o povo para perdão de pecados. E esse era o clero, as pessoas sagradas. No Novo Testamento nós vemos Jesus, o sumo sacerdote, como nós lemos Hebreus, um texto atrás de outro, que mostrou a evolução do pensamento do autor aos Hebreus, mostrando que Jesus é sumo sacerdote, que ele entrou no Santo do Santo para prestar o sacrifício. Depois que ele entrou lá para prestar o sacrifício foi ele mesmo, e aí ele vai dizer que ele morreu, ou seja, Jesus é o sumo sacerdote, e depois todos nós somos sacerdotes, como nós vemos na carta de Pedro, Nós fizemos pegamos lá o que Deus escreveu, mandou Moisés escrever para o povo de Israel, Vocês são sacerdote, nação santa, eu farei de vocês sacerdócio, um reino de sacerdócio, nação santa, e viemos para Pedro, e Pedro está dizendo agora que a igreja é um reino de sacerdotes, uma nação santa, e aí ele acrescenta, povo exclusivo de Deus. E, bom, aí tem algumas coisas que a gente pode aprofundar, mas eu queria voltar aqui para falar do clero, porque se estamos na igreja agora com esse pensamento, abra Atos 6 e nós vamos estudar um caso, Estudo de caso. Atos capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: à medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Interessante, À medida que a igreja cresce, há um murmúrio de descontentamento. Lembra que eu falei no vídeo que às vezes a gente está reparando as coisas porque nós estamos com muito tempo ocioso, Então a gente às vezes precisa de um probleminha. Pois é, essa igreja está crescendo porque no começo tinha poucas pessoas e então todo mundo tinha que fazer o trabalho braçal e ninguém se importava, mas à medida que vai crescendo, você distribui e aí você fica com menos coisas para fazer, mais tempo livre. E começa um murmúrio lá um burburinho, como a gente diz hoje, dentre eles, da seguinte ordem: os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas, as viúvas dos gregos, dos judeus gregos, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Olha só, a igreja nasce, irmãos, não é para ficar cantando. A igreja nasce e na raiz da igreja tem a arrecadação de alimentos e a distribuição, principalmente para quem? Para as viúvas, porque eram os necessitados da época. Hoje nós temos viúvas aí muito bem, mas nós temos outros tipos de pessoas que nós devemos ajudar. Está na raiz, no DNA da igreja, a ajuda aos necessitados. Versículo 2: por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. E é muito interessante isso, Porque hoje em dia, exceto os figurões, se você pega pastores mesmo, de igrejas
menores, eu me incluo nessas, né? Nós temos que fazer de tudo. Tá lá, nós estamos lá, né? Distribuição de alimentos, nós temos que estar o tempo todo ativo e tudo mais. Tento separar isso na nossa comunidade e acredito que está tendo um bom resultado. Por quê? Porque aqui os apóstolos, não quer dizer que eu seja apóstolo, mas no sentido de os líderes da igreja, eles vão se dedicar à palavra, ao ensino da palavra. E o que eles fazem, então, com os alimentos? Versículo 3. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens. Eram, 12 apóstolos, né? Ou alguns apóstolos se dedicavam. Agora eles pedem para escolher 7 homens. Olha só as características para alguém distribuir cesta básica na igreja primitiva. 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E vou contar uma experiência, eu sei que não é pregação, mas uma experiência interessante, que numa conversa com um mentor ele disse que quem da igreja deveria ser o líder de oração? E aí eu citei uma pessoa e ele diz, essa pessoa cuida da igreja? Eu sou responsável pela igreja. Ele falou, então quem deveria ser o líder da oração? E aí eu caí e falei, eu. Aí ele falou, pois é, porque na igreja lá, os líderes da igreja se dedicavam à oração e ao ensino da palavra. Quanto mais você está na liderança, mais a oração você tem que estar dedicado. Ao ensino da palavra. A gente precisa buscar isso, oração e ensino da palavra. Então, para a distribuição de alimentos, você precisa de homens respeitados, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Irmãos, isso aqui é para a gente sempre lembrar que nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. O Deus do Antigo Testamento, ele não mudou no Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus Santo, que exige santidade. A diferença é que nós fizemos o quê? Nós pegamos a graça e transformamos ela barata. Pegamos o Antigo Testamento mostrando um Deus mais severo, ou um Deus que a santidade é tão grande que a gente não podia ter um relacionamento íntimo com ele, aparentemente, e transformamos isso qualquer hora que eu quiser, eu faço assim e falo com Deus. Então nós mudamos isso está errado. Porque se para a distribuição de alimentos, que aparentemente não é algo assim, né, aparentemente, algo, né, que transpire espiritualidade, no início da igreja não, precisa sim de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então, para a gente prestar culto a Deus, que é o tempo todo que a gente faz isso, a gente vai ver isso com mais calma depois, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Não quer dizer que a gente vai viver bem o tempo todo, né? Nossa vida é uma montanha-russa de quando está bem, de quando está meio mal, mas nós temos também no sentido de, cara, estou cheio do Espírito Santo, estou passando por dificuldades, mas o Espírito está comigo, ele está me capacitando, ele está me auxiliando, ele está me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele é meu amigo, ele caminha comigo, e eu estou transbordando o Espírito Santo, e as coisas estão acontecendo, e está dando errado, mas eu estou aqui, está dando certo, eu estou aqui. E é para quê? Para distribuir alimento? Pode contar comigo, porque eu estou cheio do Espírito Santo. É para cantar? Pode contar comigo, que eu estou cheio do Espírito Santo. É para aconselhar? Pode contar comigo, que eu estou cheio do Espírito Santo. É para ensinar? Pode contar comigo, que eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque todos nós somos sacerdotes. O que vai mudar, irmãos, é função. O que eu falei no final do vídeo passado serve muito para esse vídeo. Função, mas todas as funções. Todos os indivíduos dentro da comunidade têm de estar cheio do Espírito Santo, têm de estar cheio de sabedoria e ser homens respeitados. E aqui, né, por favor, eu sei que é difícil para alguns irmãos ouvir isso, mas há mulheres cheíssimas do Espírito Santo. Nem se fala assim, mas tudo bem. Há mulheres extremamente sábias, que têm respeito, que são honradas e devem também, nós devemos ouvi-las, né? Esse negócio de ministério feminino aí não tem nada a ver, há uma discussão muito grande. Se você não concorda com isso, respeite sua opinião, mas a gente precisa ler a Bíblia com cuidado.
para a gente não cometer essas bobeiras. As mulheres têm uma função fundamental dentro da comunidade, teve uma função fundamental no ministério de Jesus. Então, para mim é difícil deixar as mulheres de lado, viu, irmãos? Mas tudo bem. Um caso claro, então, distribuição de alimentos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o sumo sacerdote é Jesus e todos nós estamos aqui, ó. Não importa se é pastor, você acha que o pastor está aqui, você está aqui? Não. O pastor está aqui, você que distribui a cesta básica está aqui junto, você que canta está aqui junto, somos todos juntos aqui, porque somos sacerdote é só Jesus e todos nós somos sacerdotes, um reino de sacerdotes, nação santa. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse a quem? A igreja que se uniu em oração. Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Interessante, porque eles têm aqui, ó, você tem Barnabé, Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. 5 pessoas, o Espírito pede 2. Versículo 3. Então, depois de mais jejuns e orações, ou seja, o Espírito Santo falou, ok, vamos manter a pegada de jejum e oração. Impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, e é de onde navegaram para a ilha de Chipre. E aqui começa lá a primeira viagem missionária de Barnabé, que é o grande nome aqui, Paulo. A gente sempre tem a tendência de mudar isso aqui. Irmãos, uma outra coisa que muda do Antigo Testamento para o Novo, porque antes, quando você ia separar alguém para um trabalho especial, o que acontecia? A pessoa era ungida. Samuel foi até a casa de Jessé, ungiu o novo rei, que foi Davi, ungiu Saul, era a marca do Espírito Santo. É muito lindo isso. Só que no Novo Testamento, o Espírito Santo, lembra que Jesus falou? É necessário que eu vá para que o Consolador venha. O Consolador veio, então não precisamos mais do óleo que representa o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita todo cristão, todo aquele que diz, o Senhor Jesus veio em carne. Eu reconheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que entrega a vida a Jesus. Aquele que o Cristo foi manifestado. A esse o Espírito Santo está. E o Espírito Santo vai falar. E vai falar com quem? Com a comunidade que ora, com a comunidade que jejua, com a comunidade que está à disposição do Espírito. E o que é agora a ação de ungir? Agora não é mais, mas é a ação de impor as mãos. Então, nós dissemos como igreja do Senhor, nós o abençoamos, nós entendemos que o Espírito Santo está separando, não mais ungindo, mas impondo as mãos. Referências a Atos 13, de 1 a 4. Por isso, pelo menos na nossa comunidade, nós não ungimos. Por quê? Porque isso foi trocado por imposição de mãos. Porque o Espírito fala à igreja. Porque a ideia do óleo, né, da unção ser derramado, tinha a ver com o derramamento do Espírito. Só que o Espírito já foi derramado, então não precisamos mais do óleo. E agora o Espírito nos dá a imposição de mãos, dizendo, nós ouvimos o Espírito e nós abençoamos você a essa missão. Isso significa o quê? Que tem homens sagrados? Não, que o Espírito fala à igreja. O Espírito fala pastores? Não, fala aquele que ora. O Espírito fala apóstolo? Não, fala aquele que está jejuando e orando. O Espírito fala à igreja. E a igreja impõe as mãos e separa quem o Espírito está pedindo para separar para a tarefa específica. Ok? Então, esse foi o Clero 2 do Novo Testamento. Seguimos assim, porque tem muita coisa aqui no Novo Testamento para a gente entender e tirar algumas vendas dos nossos olhos e seguir Jesus como de fato temos de ser, irmãos. Sem as amarras das religiões, sem as amarras que nos prendia, pessoas sagradas, uau, nada disso. Todos nós somos sacerdotes.
um único sumo sacerdote, e ele é Jesus, o Cristo. Que Deus te abençoe e boas reflexões.